Ó, agora comecei efetivamente a gravação da web aula de hoje, tá? Primeiro eu passei a aplicação, né, para quem estava ao vivo aí, a aplicação sobre logística, tá? Na parte de automação. Agora, depois eu vou passar as orientações, tá? Da, aqui do Senai Digital, tá? Como os professores, alunos devem se portar, né? Para a gente ter uma aula o mais pedagógica possível aí, né? Para a gente conseguir, enquanto eu falo, aí você tem uma dúvida, você levanta a mão. Se eu não ver aqui, pessoal, porque às vezes não mostra aqui, você pode falar aí, igual o aluno aí da aula passada. Ele viu que eu não estava respondendo. Ele, professor, aí eu peguei, é porque eu não tinha visto a notificação, tá bom? Aí você pode falar, professor, tô com uma dúvida aqui que eu tenho alguma pergunta, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, depois a gente volta aqui à análise da atividade 2 da SAP 2, tá bom? Da UC de instalações do CEP. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, já vamos fazer a análise aqui, ó. Na aula, a gente está na penúltima aula aqui, tá? Faltam duas atividades. Deixa eu olhar aqui. É, na verdade, falta uma atividade. A próxima aula é uma aula bônus, tá? Uma aula que eu, obviamente, eu vou tirar para a gente ter tira dúvidas caso, né, alguém apareça aqui na web aula ao vivo, tá? Se tiver dúvidas. E também é uma aula bônus porque eu vou falar sobre linhas de transmissão. Eu vou até fazer um cálculo aqui, beleza? Então, hoje seria a atividade 2 da SAP 2 aqui, tá? Na aula passada a gente falou da atividade um da SAP 1. SAP 2. Deixa eu ver se é essa daqui. Deixa eu baixar aqui, pessoal. Ó, SAP 2 está aqui. Deixa eu só conferir aqui, porque eu geralmente eu coloco um nome reduzido em função. É esse mesmo, é o checklist. Ok.
É esse mesmo. Eu vou pegar aqui a descrição, tá? Beleza. Esse aqui é o checklist para verificar se o condutor foi recolocado na rede. Lembra? A gente teve lá arrebentou o cabo, se identificaram, né, lá na atividade um. Agora você vai fazer o checklist para ver se o serviço foi feito. Então, aqui, ó, o contexto. Isso. Ó. Após analisar as situações do local ali em volta, né? Lembra que eu mostrei aqui, ó? Isso aqui eu já fiz análise aqui, só para gente. Eu só achar que eu. Ah, foi esse daqui, ó. Aí lembra que tem as condições aqui, ó. Identificou, né? Que o condutor ele caiu ao solo, tá? Você tem que verificar, por exemplo, ele caiu desse lado aqui, né? Tem que verificar se não quer dizer que a chave vai ficar aqui próxima, não, tá? Pode ser que ela esteja mais longe ali, a mais próximo do lado em que ele tá, né? O cabo tá caído aqui, tem que verificar se a proteção que fica aqui para trás do mesmo jeito, ó. Se ele tivesse caído desse lado, você ia olhar a proteção aqui da frente, né? O que é o lado direito aqui do vídeo, né? Então, verificou que a proteção ficou aberta aqui, né? Aí lembra, ó, identificar se o condutor está energizado ou não, isolar a área, né? Informar o COD, ó, para outros tipos de equipe, no caso, ele está falando equipe terceirizada, tá? E equipe da própria concessionária, que era o caso aqui da Celg, quando dessa apresentação aqui, tá? Beleza? Informar o COD, né, que é o Centro de Operação e Distribuição, aguardar no local a chegada de uma equipe, né? Caso você não esteja preparado, mas se você for da equipe, né, fazer o procedimento aqui, né? Então, contexto 2, né? Após analisar a situação das condições no entorno do local, né, que tá desligado, né? Vamos dizer assim. Tá desligado, não tem mais faiscamento, né? Considerando o cabo ao solo, né? Carlos e sua equipe se preparam para executar o serviço de emenda aqui do cabo, tá? Beleza. Então, o técnico Carlos aqui, né, solicitou que fosse realizado o serviço de manutenção do condutor a fim, né, de recolocá-lo. Então, tem um passo a passo aqui, elaborar a OS, né, a ordem de serviço, né, que ela seria mais ou menos, né, deixa eu ver se eu elaborar a OS, né, que seria um documento semelhante a esse daqui, né, elaborar a OS, né, que
com um documento ou lá no software lá, né, ou no tablet, antigamente o pessoal fazia mais no tablet. Hoje em dia no celular lá da equipe, né? E aí você tem o app e para você fazer o passo a passo ali, o dicas, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar temporariamente, tá? Lembrando que é temporário, e depois a sinalização, lembrando aí que no bloqueio, né, essa sinalização às vezes ela já ocorre no bloqueio depois que você constatou, né, que o circuito foi desenergizado, foi desligado, né, para aí você fazer o aterramento temporário para fazer a desenergização. Identificar e relacionar os materiais, instrumentos e ferramentas, tá? Seguir com o procedimento de trabalho, né? A POP, né? Lembra que eu falei para cada procedimento trabalhar, tem um procedimento de emenda. Então, tem o POP de emenda, por isso que eu forneci para vocês aqui, né? O material extra aqui, né? É o retencionamento aqui do condutor, né? Vai identificar e relacionar os materiais aqui. No caso, eles estão utilizando até aquela balança, né? Esqueci o nome. Ai, gente, me fugiu o nome dela aqui. Que ela vê a quantidade de torque aqui, né? De tensão que você está dando no cabo. Esse daqui é o guincho portátil. Esse aqui é o esticador americano para você travar no cabo, né? É estropo, que são essas fitas aqui, né? Que você coloca em volta da estrutura, ó, aqui, ó. Volta, aqui, ó, em volta da estrutura. Que esse aqui é o cinto, tá? Lembrando que esse cinto é antigo, tá? O cinto atual é o cinto paraquedista. Esse cinto abdominal não, ele já caiu em desuso, tá? Por ele só travar o eletricista pelo abdômen e também por ele ser de couro, né? O ideal é você utilizar um de material sintético, que ele é parecido com as tiras de mochila, tá? Só que muito mais reforçado do que uma tira aí de uma alça de uma mochila, tá? Hum, o guincho portátil é para você, ó, fazer o tracionamento do cabo. Deixa eu ver se eu vejo um frame aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o guincho portátil. Esse daqui é a ferramenta para você ver a tensão aplicada aqui. Esse, o esticador americano, ele vai ser utilizado para travar o cabo e você conseguir, né, esticar ele novamente para travar ele aqui nos isoladores de disco, tá? Inclusive essa rede aqui, né, se fosse uma rede mesmo, se não fosse só treinamento, seria uma rede 34,5 kV, tá? Quando é 34,5 kV, eu tenho três isoladores. Quando é 13,8, eu só tenho dois, tá? Como é um centro de treinamento, daí provavelmente eles colocaram esse disco aqui, né? Esse isolador de disco aqui adicional para conseguir fazer o tracionamento aí do cabo, tá? Isso aqui, essa ferramenta aqui, é porque geralmente se você não tem essa ferramenta aqui para ver o tracionamento do cabo, você tem que ir tracionando, bater na mão aqui no cabo aqui, né? E sentindo, porque ele não pode ficar totalmente. Tem que ser uma quantidade aí de pressão aí, né? De torque aplicada. Que aí depois, ó, que você faz o tracionamento aqui, é que você vai fazer a aplicação aqui, ó, do cabo. Eu consegui ele preso na estrutura, ó, consegui trazer ele próximo aqui do isolador, que aí eu vou passar pelo laço pré-formado e pela sapatilha, que aqui fica chama manilha sapatilha aqui, ó. E aí você consegue dar a volta nela. Por isso que eu desenhei aqui. Essa aqui é de uma aula anterior, tá?
Então, para a gente tornar mais dinâmica essa aula aqui, pessoal, eu vou até abrir aqui, ó, encabeçar, emendar condutor no meio do lance. Esse aqui é o procedimento, tá? Eu vou pegar a análise aqui, ó. Porque primeiro você vai fazer o checklist, tá? O checklist é você, igual falou, né? Falou aqui, né? Ver as condições de entorno aqui, ó. A rede encontra-se eletricamente aterrado, aterramento temporário, sim. Existe sinalização de advertência, sim. Se for sim para essas duas perguntas, tá ok, pode continuar o serviço, né? Presença de água ou umidade excessiva? Não, não pode ter. Há risco de incêndio e explosão? Não. Utilização de EPI, você está utilizando, né, calçado, né, luva, ou a roupa, um tratamento a gente chama a, com a manga longa, tá? Isso aqui é antigo, tá? Peguei aqui só como referência. Aqui na parte aqui, ó, de equipamentos e infraestrutura. O estado geral da rede de distribuição, ele tá muito bom, tá regular, tá ótimo, tá? Então você classifica aqui. Eu coloquei o mínimo que dá para você continuar finalizando esse trabalho aqui, ó. Estado geral das ligações dos condutores em campo. O estado do aterramento tá bom, muito bom, tá? Se não tiver bom, se tiver regular aqui, é necessário fazer uma intervenção aí, ó. Verificar a conexão do condutor, checar o estado de interligação entre a conexão e o condutor aqui, né? O laço pré-formado e o condutor aqui, tá? Para lá na emenda lá, ó, depois que fez a emenda aqui no cabo, né? Hum, verificar as condições em que ocorreu a queda do condutor, ó, circuito da rede, o estado geral, né? Muito bom. Verificar o estado geral do conector, se tá ok. Sistema de fixação do condutor ao conector, do laço pré-formado, ou então da luva que fez a emenda, né? Está geral da estrutura que segura o condutor, tá? Essa N3 aqui, ela tá boa, tá ok, tá? Estado geral dos cabos, né? O condutor, né? E tá bom? Provavelmente sim, né? Porque senão eu teria que trocar esse cabo aí. A emenda não seria o necessário aí, né? Mais que a emenda tinha que colocar um cabo novo. Qualidade do sistema, verificar se há problemas de encaixe entre o conector e o condutor, né? Porque aí depois que você emenda ele aqui num ponto, você tem que retencionar aqui no isolador. E era isso, né? E é isso que ele tá fazendo aqui, ó, trazendo aqui, ó, movendo a alavanca do guincho portátil para ela chegar o mais próximo possível aqui, ó, e ele poder, aqui tá o laço pré-formado que eu falei, isso que eu desenhei aqui, ó, e aí ele enrola em volta do cabo, tá? Checar se há oxidação no conector, se tiver, limpar com aquela escova de aço, tá? Fazer a asepsia aí, igual eu mostrei lá na atividade, que foi na atividade um, tá? Da SAP 1 aí. Escrever não aplicável, onde não se aplica aqui. É, Tudo aqui se aplica, né? E se tiver sim para esses dois, não para esses daqui, né? E pelo menos bom, dá para você continuar aqui. Aí você assina, coloquei uma assinatura aqui genérica aqui para você entender, tá? A introdução você fala que vai colocar o cabo novamente, fazendo o tracionamento da rede, tá? Aqui eu coloquei como exemplo, tá? Uma N3 aqui, mas poderia ser qualquer tipo de rede. O objetivo é ver que, né, reconhecer que houve a queda do condutor, né?
e houve o restabelecimento aqui da condução de energia, né, inclusive, ó, teve o tracionamento do cabo com né, a colocação aqui da emenda, tá? A solução técnica é utilizar esse procedimento aqui, ó, emendar o condutor no meio do lance utilizando o pré-formado, tá? Então, a solução técnica aqui, ó, inclusive, é você coloca esses passos aqui, ó. Receber a autorização do COD, que inclusive ele é uma IT, né? Uma instrução, ou no caso aqui o POP 01, tá? Passo 2 é outro POP, ó, fazer estacionamento do veículo. O passo 3 é mais outro POP, sinalizar e isolar o local. Partir do passo 4 é que ele faz inspeção visual, analisa ali no entorno, para Ó, no passo 8 mais outro POP, posicionar a escada. O 5 comunicar com o COD, que já vai iniciar o serviço. Subir no poste com auxílio da escada, desenergizar. Tá? Passo 12 procedimentos 9 10 ou 11 instalação do aterramento conforme o caso, né? O aterramento temporário aí. Então, nessa solução técnica, você pode colocar esses passos aqui, tá bom? Então, a solução é o procedimento em si. Inclusive, você pode colocar com esses pilares aqui, ó, que é o passo a passo, a competência, o risco e o controle. E aí você pode, como eu não sei o número do POP aqui da Equatorial Goiás, tá? Tem problema nenhum, não. Você pode inventar um número aí, POP 007, né? Inventa um número aí, e aí coloca a inconformidade com o POP 007, que é fazer a emenda do condutor no meio do lance utilizando pré-formado, né? Que é aquele coxim metálico ali, né? E depois retencionando o cabo. Aí tem um POP que fala de retencionamento. Tá aí do material extra para vocês, tá? Os equipamentos o bom é você olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Estropo, né? Esse aqui é balança. Ele é uma balança, tá? É um torquímetro, lembrei, torquímetro, emenda, né? Chave é fenda e Phillips variado, alicate, espaçador, isso daqui é esticador, tá? Esticador de cabos nus, né? Tem um esticador de cabo protegido. Esse aqui é esticador de cabo nu ou esticador americano, balde de lona, né? Que é para você içar os materiais, escada, obviamente, com as linhas de vida, o conjunto de içamento aqui, né? Do balde. Que mais? O guincho portátil, né? Para você conseguir fazer a força ali, mantendo a força para você fazer o tracionamento ali né, do cabo. É, Esses são os equipamentos, basicamente, tá? Método é uma solicitação de serviço. Depois, você coloca esse passo a passo aqui, né? Aí a conclusão falando que foi feita, né, a reconexão a emenda do cabo, né, e o tracionamento dele. Inclusive tem, né, nos materiais extras aqui que eu deixei para vocês, tá? Tem as POPs que falam sobre isso, né? Os procedimentos. Encabeçar esse encabeçar é tanto você sair de uma subestação e ligar o primeiro poste ali, né? Seja de rede compacta ou rede normal, e esse chama encabeçamento inicial. E tem o encabeçamento final, que seria ambos são uma estrutura tipo 3, tá? Esse aqui é o final de uma rede aqui, ó. A rede ela literalmente acaba, ela morre aqui, né? Que seria o encabeçamento final aí.
Aí você poderia, por exemplo, é só a rede de média tensão, então é rede primária. Professor, é só a rede de baixa tensão, então é a rede secundária. Tá aqui, ó, G secundário. Nesse caso aqui, eu estou simulando que é a rede de média tensão, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá? Então, aí hoje a gente finalizou a análise da atividade 2, tá? SAP 2. E na próxima aula vai ser aquela aula clássica de tira dúvidas, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguém querer entrar aí, tá? E puder, né? Obviamente aí, né? Alguns estão ainda no trabalho. E também eu vou fazer uma aula especial fazendo um apanhado geral sobre linhas de transmissão, tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula. Tchau, tchau.